8 horas e 3 minutos, 8 horas e 3 minutos. Toda quarta-feira é dia da gente receber aqui o doutor Ziro Costa, né? E o doutor Ziro Costa, para você tá ligando o seu rádio hoje, sabe que o rádio é rotativo. Estamos falando aí para mais de 60 cidades aqui da região metropolitana de Campinas e também aí o nosso lobinho azul aí, né? Sem fronteiras pela internet. O doutor Ziro Costa tem como propósito aí auxiliar a pequena e média empresa a reduzir os custos através de gestão estratégica. O objetivo é também um Brasil onde as pequenas e médias empresas sejam de classe mundial e que sejam um importante vetor aí de transformações positivas para a sociedade brasileira. Mas eu não só faço as perguntas que você manda para ele, como também aí eu gostaria da opinião do doutor. A gente passa a semana, tem vários acontecimentos. Tivemos aí em São Paulo, né, um grupo de manifestantes a favor da Lava Jato, se reuniu ali em frente ao Museu de Arte de São Paulo, no MASP da Avenida Paulista, no início da tarde do último domingo, né, dia 7. E, enfim, e também tivemos aí sobre o projeto Guri, né, um programa aí de educação voltado para a formação musical de crianças, pré-adolescentes. Teve uma polêmica e tal, mas na semana passada o governo voltou atrás e afirmou que manterá o projeto Guri, que não haverá demissões, né? Então, são várias polêmicas. Eu já começo abrindo aqui o microfone do doutor Ziro Costa e o doutor falando pra gente aí, né? Gostaria já da opinião do doutor sobre essas passeatas no final de semana em São Paulo, uns a favor da Lava Jato, outros protestando contra cortes na cultura, e já na segunda aí já caiu o ministro da Educação. Doutor, bom dia. Bom dia, Milton. É uma enxurrada, né? Enxurrada está na moda, né? Prazer estar aqui de volta agora com seus ouvintes. Enxurrada está na moda. Você fez uma enxurrada aí de comentários aí. Bom, eu diria o seguinte, que nós estamos num período de transição, né, Milton? A sociedade antiga, aquela que possuía bases sólidas, vamos dizer assim, galgadas na família, nos relacionamentos, né? Na palavra, no fio do bigode, essa sociedade está se desconstruindo, né? Nós estamos buscando um novo caminho, né? Os mais catastróficos, vamos dizer assim, os mais pessimistas, vamos dizer que a gente está não temos mais solução e estamos aí num mato sem cachorro, vamos dizer assim. Agora, o que eu penso é que nós temos, eu não penso assim, eu acredito que essa fase de transição vai nos conduzir para uma sociedade melhor. Então, vivenciar esse período de transição não é simples, principalmente para o jovem, né? Mas eu acredito que a gente não vou retornar ao que era antes, né? Aqueles costumes antigos que nós tínhamos, mas evoluir para um outro patamar. E é claro que, vamos dizer assim, arrastado no desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia, a gente podia dividir ela em três grandes grupos, né, que é o Big Data, a conectividade e a inteligência artificial. Então, esses três motes aí, eles não respeitam o que o ser humano pensa, eles agem basicamente através da racionalidade. Então, eu acredito que lá na frente nós vamos ter que encontrar uma solução entre a razão e o ser humano em si, né? Entre a parte mais emotiva, vamos dizer assim, mais relacional entre os seres humanos. Então, eu não sei exatamente qual seria a saída para todo esse tumulto, né? Vamos dizer assim, esse sobressalto, essa turbulência que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que sim, a gente vai encontrar aí ainda um céu de brigadeiro. Cultura, ela é assim, como que eu diria para o senhor, assim, quando alguém mexe na cultura, né? Você falou aí, a gente tem esse projeto de música. Como o senhor vê assim, a nossa cultura? Porque na semana passada falamos sobre isso, né? Que a gente... Eu acredito que a cultura ela é fundamental. Você vê, a gente estava falando, eu acabei de dizer que eu não sei a solução, mas eu acho que a solução não vai depender de um determinado regime de esquerda ou de direita. Ela passa pela sociedade civil. E a sociedade civil, vamos supor, a cultura está impregnada na sociedade civil, né? Você montar comunidades, né?
você dá aulas de música, aula de canto. Isso cria nessa juventude uma garra e uma disposição para a vida e para encarar a vida de uma maneira muito mais diferente, né, do que nós temos hoje, que é basicamente consumista. Né? Tá, bom, doutor, a gente vai aqui. Milton, quero fazer uma pergunta. Doutor, mas eu quero que ele analise se o que eu fiz foi correto. Bom, a pergunta é o seguinte: como consigo inovar aí na minha empresa? Qual o primeiro passo? Ele falou: bom, primeiro, eu ouvindo o programa de vocês já há algumas semanas, eu identifiquei as necessidades dos meus clientes, tá? Entrei no supermercado e fiquei observando, né, o que as pessoas... o que as pessoas fazem, o que ainda está faltando para atender, o que meus clientes precisam, o que eles estão buscando. Estão observando a vida aí cotidiana de alguém que vai a um mercado. Eu faço uma pergunta para o doutor: como consigo inovar na minha empresa e qual é o primeiro passo, se eu estou correto? Eu acho que ele está super correto. Eu acho que a observação ela é fundamental. O primeiro passo é você ter um método, nem que esse método seja um método criado por você mesmo, né? Agora, existe alguma literatura a respeito de como você pode inovar. Quando você caminha, vamos dizer assim, para o lado, para a área comercial, e aí você pode ter uma inovação disruptiva, você não precisa tanto desse contato com o cliente. Você simplesmente identifica uma necessidade e vai resolver uma tarefa para o seu cliente. Então, por exemplo, o exemplo que a gente já deu até do Jeff Bezos, dono da Amazon, né, que ele solucionou um problema de livros da comunidade mundial e quebrou as livrarias. Né? Então, se você tivesse ido nas livrarias, tentado entender como é que é o comprador do livro, etc., você não teria tido a mesma ideia que o Jeff Bezos teve. Provavelmente você teria tido uma inovação incremental. Você ia colocar uma lanchonete, um teatro dentro da livraria, etc. Agora, quando você não quer correr tanto risco, não quer partir por uma inovação radical, aí sim você se aproxima mais do cliente. Você vai tentar entendê-lo ali e vai tentar moldar a sua solução para ele. Né? A solução passa um pouco até por aquela famosa frase do Henry Ford, né, que ele falava: se eu fosse atrás de pesquisa, né, eu criava cavalos fortes e velozes, né, porque o que o fulano quer é chegar o mais rápido possível, né, que tem um cavalo forte e veloz para ele chegar mais rápido, mas se ele quer chegar mais rápido, não precisa ser de cavalo, né. Então, eu acho que a ideia é essa, a ideia é ver até que ponto você quer inovar, né? Você quer ser radical e arriscar muito, ou você quer ser incremental e arriscar pouco? Eu acho que é por aí que tem que começar. Então, observar o cliente já é um bom passo. Excelente, excelente. O senhor é bom em geografia, doutor? Não? Tem uma matéria aqui que fala o seguinte: bom, ter acesso a 12% de toda a água doce superficial do planeta, e alguns dos maiores aquíferos já mapeados, dá ao Brasil uma posição potencialmente privilegiada na economia global. E a pergunta vem agora. Falando em inovação, o Brasil possui vantagens competitivas em relação a outros países? Sim, mas cada vez menos. Eu diria para você o seguinte, que tanta água ainda sofre ainda. Eu acho que essa conversa nossa de que vamos dizer, o Brasil tem água em abundância, tem floresta em abundância, tem minerais em abundância, tem, enfim, né? Deus é brasileiro, né? Isso era uma conversa que a gente usava na conversa de bar de 30, 40 anos atrás, né? O presidente teve agora Israel, né? E foi obrigado a escutar lá: se eles não querem fazer uma cooperação conosco em termos de tecnologia, em termos de dessalinização da água, etc, etc. Quer dizer, o mundo mudou, né? O mundo mudou, o Brasil parou, né? Infelizmente, né? A gente vê que os países que estavam atrás da gente, como Coreia do Sul, China, etc., hoje estão lá na frente. E o fato de você ter a matéria-prima não significa muita coisa. Nosso vizinho aqui, a Venezuela, possui petróleo saindo pelo ladrão, né, e está numa pindaíba que faz gosto. Né? Não teve energia ontem, né? Você acabou de noticiar que teve apagão. Né? Então, eu acho que são qualidades que o Brasil teve no passado, não soube aproveitar, e hoje a gente tem que... Eu vou te comentar o seguinte: é interessante essa mentalidade brasileira. Outro dia eu estava vendo aquela monja
Cohen, ou Cohen, não sei, C-O-H-E-N. E ela estava falando dessa nossa mentalidade um pouco, vamos dizer, americanicista, né? A gente se espelha muito nos Estados Unidos. E foram numa escola lá e perguntaram para os fulanos, para os garotos de idade do primário, não sei como é, fundamental, né? Que chama. Quem sabe nadar? Todo mundo levantou a mão, né? Até o menino que colocou pela primeira vez o pé na água e tal, levantou a mão. E essa mesma pergunta foi feita no Japão, com crianças do mesmo nível, com o mesmo nível de natação, e ninguém levantou a mão, né? Absolutamente nenhum garoto levantou a mão. Alguém sabe nadar? Ninguém levantou a mão. Mesmo tendo alguns que sabiam nadar muito bem. Ou seja, na cultura deles, eles estão aprendendo, né? Estão tentando buscar a perfeição, estão tentando buscar a excelência. Então, falta muito para aprender. A gente aqui é um pouco americanicista, né? Você recebe um currículo para uma vaga, você lê o currículo, você fala, esse fulano aqui, ou ele vai ser presidente de uma multinacional, né? Ou, ele, né? Ou menos que isso, ele não vai poder aceitar, né? Então, eu acho que falta para o brasileiro isso, baixar um pouco essa bola e falar assim, bom, vamos tentar entender o que está acontecendo, porque o jogo tá contra a gente, né? Estamos perdendo em 4-0 no primeiro tempo, ou seja, os países já passaram na nossa frente. Tá bom, doutor. Aí, boa resposta, hein? Bom, no ranking da tecnologia estamos no mesmo nível aí que Trindade, Tobago, Bolívia, Peru, né? E o que você fala pra gente aí é como o Brasil pode sair desse atraso tecnológico, doutor? Então, eu acho que temos que ter, na verdade, se espelhar nesse pessoal que teve dificuldade, né? Vamos dizer, você pega, por exemplo, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, né? Os países perdedores, né? Os principais, né? Japão, Itália e Alemanha, né? A guerra terminou em 45, eles não tinham o que comer, e hoje um sonho de consumo nosso aqui é comprar uma Mercedes, né? Então, ou seja, vamos dizer, esse pessoal soube dar a volta por cima, né? Ou seja, soube falar, não, vamos trabalhar e vamos com foco, né? E vamos tentar colocar a sociedade no mesmo rumo. Hoje a gente tem uma sociedade em várias tribos, né? Extremamente facetada, mas sem um direcionamento muito objetivo. 4.0, então, o Brasil tem que somar bastante. O Brasil tem que correr muito atrás da tecnologia 4.0. A gente vê que há uma convergência para isso, né? Para a indústria 4.0, uma convergência para a inteligência das coisas, né? A internet das coisas, e a gente está deixando passar. Então, na verdade, nós estamos discutindo um caixa, né? Se você pegar a televisão, o jornal, nosso caixa está furado, como é que a gente vai fazer para melhorar o caixa? Aí tem aqui um senhor especializado em finanças que quer dinheiro para mas não estamos discutindo, por exemplo, um step abaixo, né? Como é que nós vamos melhorar a produtividade, como é que o foco que a gente vai dar, não dá para fabricar bicicleta, caminhão, avião, navio, enfim, né? A gente ainda está discutindo caixa. Bom, para os nossos ouvintes, a Revolução 4.0 seria a quarta evolução? Quarta evolução. Aí seria aquela história que a geladeira vai pedir o que ela quer, o pessoal já vai medir a febre dele, já vai saber o que. Tudo isso já é. Não, sem dúvida, isso já não na escala, né, que a gente gostaria, mas aqui tem algumas experiências, algumas ilhas de excelência, né, testando, né. No Itaim agora, por exemplo, eu vi a semana passada, no Itaim Bibi, ali em São Paulo, já tem um supermercado que você entra, ele faz uma leitura facial sua, isso, você pega lá o que você quer e tal, vai embora e não passa pelo caixa. Mas é uma experiência pequena, né, numa loja de conveniência. Mas eu acho que é a tendência, são sinais fracos que o futuro nos envia, né? Bom, doutor, são 8h17, não temos muito tempo. Hoje o ouvinte, ele falou o seguinte para o senhor aqui. Bom, a receita do bolo ela é igual em todos os países, porque a gente falando do Japão, né? O Japão ele teve um colapso, deve ser professor de geografia, teve um colapso aí na década de 90 e depois aí com muita eficácia das políticas fiscais, monetárias, adotadas, recapitalizar aí o setor bancário, restaurar o crédito, revigorar a atividade econômica, aí ele se reergueu. Hoje a economia do Japão é a terceira maior do mundo por PIB aí nominal.
o bolo é o mesmo, seguir, será que recapitalizar, restaurar o crédito, revigorar aí a economia, é o caminho? O Japão acho que é um excelente exemplo, né? Vamos tentar pegar o Japão e destrinchar um pouco ali. Tem mais 3 minutos, né? 4 minutos. Se a gente pegar o Japão, vamos pegar o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão perdeu, certo? O país estava totalmente arrasado, totalmente controlado pelos aliados. Os salários dos japoneses eram um salário praticamente escravo. E você tinha uma dificuldade enorme para se voltar a se inserir no mercado mundial. Então, o que eles fizeram? Eles usaram, vamos dizer assim, essa teórica desvantagem dos salários baixos para construir produtos mais baratos e, com isso, ganhar uma fatia do mercado, né? Isso, se você perceber, é mais ou menos uma situação que nós temos hoje, 70 anos depois, ou seja, a gente tem um salário baixo, né? E nós estamos tentando ganhar mercado, dizendo que o brasileiro ganha, sei lá, 20% do que, né? 30% do que ganha o americano e tal, né? Mas isso num outro cenário totalmente despropositado. Então, nós estamos lá no final da Segunda Guerra. Então, o japonês conseguiu ganhar mercado. O segundo ponto que eu acho que vale a pena citar é que os japoneses, eles começam a perceber que eles precisam de foco, ou seja, não dá para fabricar tudo, que é o que a gente acabou de falar do brasileiro. Então, vamos fabricar menos itens, né? Mas mais focado para ganhar escala. E com isso, a gente mantém o nosso ganho, né? E você continua mantendo também o market share, a fatia de mercado. Então, o primeiro foi o salário baixo, o segundo foi a escala. Começou a ganhar escala, aumentou o salário um pouco e começou a ganhar escala. O terceiro ponto que eu diria é com relação aos clientes, que eles começaram a ficar cada vez mais exigentes. Então, não quero um carro, né? O Ford falava isso, né? Você pode escolher qualquer tipo de cor no meu carro, desde que seja preto, né? Para poder baixar custo e tal. Mas aí, nessa época, já não era assim. O cara queria um carro verde, amarelo, azul e tal. Então, o que o japonês fez? Ele partiu para flexibilização, né? Então, para isso, ele partiu para o just-in-time, para a qualidade total, ou seja, tentar melhorar a qualidade do produto, etc, etc, e mantendo o market share, até aumentando em alguns casos, por exemplo, que a gente viu no caso da Toyota nos Estados Unidos. Bom, passado esse período de flexibilização, o que acontece? Os salários começam a aumentar e você tem cada vez os custos mais altos, né? Porque você está fazendo sob medida, a famosa alfaiataria, né? O tailor-made, né? O que ele fez? Ele pegou e começou a controlar tempos, que foi algo que o Ford fez lá no início. O Ford, quando ele passou a hora do trabalhador americano de $2,5 para $5 e a fábrica dele encheu, ele fabricava um carro lá, um Ford T, em 12 horas e alguma coisa, certo? Ele começou a fabricar em 93 minutos, depois que ele dobrou o salário. Então, o japonês, o que ele fez? Ele começou a controlar tempos de movimento, filmar tempos do trabalhador, otimizar, né? Você vê, por exemplo, a troca de pneu hoje no Fórmula 1, né? Cada movimento daquele, ele é sincronizado. Então, é quase inimaginável trocar 4 pneus em 3 segundos e meio, tá certo? Bom, então o japonês partiu para isso. E onde o japonês está hoje, vamos dizer assim, em 2019? Né? O que ele fez? Depois de ele ter equacionado o problema do tempo, ele está robotizando as linhas de produção. Então, esse robô, hoje, se você pegar a última estatística que eu vi, você tinha 11 robôs para cada 10 mil habitantes no Brasil e 305 robôs para cada 10 mil habitantes no Japão. Você vê a diferença hoje, já que a gente estava falando, a gente está perdendo esse trem e não está enxergando. Então, esse robô hoje, ele não reclama de férias, trabalha 24 horas, não recebe 13º, nem vale refeição e muito menos vale transporte, porque ele fica lá o tempo todo, né? Então, você vê, o Japão é um bom parâmetro para a gente enxergar onde nós estamos. Então, hoje, por exemplo, aquela conversa de bar, que a gente começou aqui assim, nós temos água, temos isso, o salário é baixo, temos tudo para ser feliz. Não é bem assim, mudou.
tá certo? A coisa mudou. Nós não vamos ser felizes assim, tá certo? Ou a sociedade civil se organiza e o governo nos dá um norte, olha, vamos focar nisso, ou então a gente quebra. Tá certo. Doutor, 8h23, agradeço mais uma vez aí Que isso, a participação do senhor, um abraço para o senhor. Mais uma vez eu quero mandar um abraço lá para o Douglas Colossal. Ele nosso amigo da SBT lá. SBT, olha aí que legal. E também, se eu permitir, o senhor pode mandar um bom dia para o pessoal aqui que está curtindo aqui a programação. Deixa eu ver aqui. Milton, todos os dias eu ouço o seu programa, manda um abraço para a gente. Eles têm aí um escritório de contabilidade. A dona Ana e o seu Valmir, ali em Nova Veneza, ouvindo o nosso programa. Dona Ana e o seu Valmir, então, um grande abraço aí, que a contabilidade seja cada vez mais automatizada. Né? Tá certo. Bom, doutor, o senhor falou tanto aí, né, que o brasileiro é super feliz, e a música, a gente vai terminar o programa hoje, também é um programa, chama Tá Escrito. E eu vou só falar um refrãozinho pro senhor aqui, olha, às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode aí correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Um abraço. Não desistir jamais, é isso aí. Não desistir jamais. Um abraço, então, sucesso e boa semana para você e para os seus ouvintes. Obrigado. Então vamos